A aula pública de hoje discute a crise política. Neste programa, gravado na Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Wagner Iglesias. Doutor em Sociologia, Iglesias é professor do curso em Gestão de Políticas Públicas da USP. O Brasil vive uma das mais severas crises políticas dos últimos anos. Analistas acreditam que a turbulência é reflexo de uma crise de representação e legitimidade. Mesmo eleitos por voto direto, candidatos e partidos políticos não conseguem atender os anseios da população. Por outro lado, estudos apontam que a crise brasileira se insere em um contexto global. Em vários países, assim como no Brasil, protestos cobram dos dirigentes reformas em favor da população. Nos Estados Unidos, América Latina e Europa, há sinais de pressão popular por mudanças nos sistemas político e econômico. Mas será que as dificuldades do Brasil podem ser explicadas por esse movimento global? Afinal, a crise política é nacional ou internacional? Eu tendo a pensar que ela é brasileira, ela tem componentes nacionais da nossa realidade econômica, política, social, e ela também é internacional, né? Hoje o mundo está interconectado, globalizado, né? Os países são cada vez mais interdependentes do ponto de vista econômico, as ideias circulam cada vez mais pela internet, pelas redes sociais, então nenhum país está hoje desconectado, descolado do restante do mundo, certo? Então a crise também tem um componente internacional que acaba afetando, acaba influenciando a dinâmica econômica, política, cultural, social do nosso país, certo? Eu partiria de dois pilares e depois de três níveis para a gente tentar entender a crise, se é verdade que a crise é tanto nacional quanto internacional. Me parece que é uma hipótese para a gente pensar. Os dois pilares, na verdade existem outros, mas os dois pilares são: há uma crise global que é econômica e há uma crise global que é política, ok? E os três níveis que eu queria pensar essa crise são níveis que a gente poderia chamar de geográficos ou territoriais, não é? O nível mundial, o nível do nosso lugar no mundo. E qual é o nosso lugar no mundo? Né? A América Latina, ou mais especificamente a América do Sul, e o nível nacional, o nosso país. A crise, se é verdade isso, que a crise tem dois pilares, tem vários outros, mas eu queria trabalhar esses dois, não é? Que ela é econômica também, a gente pode começar a discutir o porquê que ela é uma crise econômica, e ela é mundial, mas ela é econômica, não é? Nós vivemos num sistema, e hoje praticamente esse sistema econômico é global, que é o capitalismo. E o capitalismo é um sistema baseado na geração de valor, na produção de mercadorias, de bens, de serviços. E é do próprio capitalismo, é da sua essência, a acumulação de recursos por parte de alguns, em detrimento de uma grande maioria de pessoas. O que eu estou querendo dizer? O empresário, o capitalista, o que move ele todos os dias para acordar e ir para a vida, ir para o trabalho, ir para a sua empresa, é o lucro. Não sei se vocês têm acompanhado, existe uma organização internacional britânica chamada Oxfam, que ela mede o grau de concentração da riqueza no mundo. E hoje, agora há poucas semanas atrás, hoje, 2016, foi divulgado o último relatório dessa organização, em que se chegou à conclusão de que 62 indivíduos, e se não me engano são 62 homens, acho que não tem nenhuma mulher na lista, se não me equivoco, detêm hoje, né, nas suas mãos, eles juntos, a mesma riqueza que metade da humanidade. O que está acontecendo é uma profunda concentração da riqueza, como nunca antes ocorreu na história da humanidade. Não é? Nunca aconteceu isso. O capital está tão concentrado nas mãos de tão poucas pessoas. Isso tem levado essa disparidade entre ricos e pobres a problemas sociais em vários países do mundo. Esse é um problema, eu acho que da crise, do ponto de vista internacional. O outro problema, que tem tudo a ver com isso, é a crise do ponto de vista político. Não é? A democracia é uma forma que diversos grupos humanos inventaram para tentar decidir coletivamente os assuntos que têm a ver com todos nós. O que a gente vai fazer, por exemplo, com o orçamento da cidade, ou quem vai nos governar pelos próximos 4 anos, esse é um assunto que não é privado, não é seu e não é meu, ele é nosso. Então a gente tem que decidir coletivamente. A democracia, nesse momento, em vários países do mundo, está em crise também.
E essa crise se deve ao fato de que o grande capital, não é, os grandes capitalistas, conseguiram, digamos assim, atravessar, dar uma volta, cortar caminho em relação a esse modelo de tomada de decisões relativas aos assuntos que dizem respeito a todos nós. O que eu estou querendo dizer? A democracia está numa profunda crise de legitimidade, de representatividade. As pessoas já não se sentem mais representadas pelos seus eleitos, não é? Por aqueles que nós elegemos para nos representar e para gerir os recursos públicos. Cada vez esse mal-estar é mais perceptível nas mais variadas sociedades, nas mais variadas culturas. Então, me parece que esses dois pilares são os pilares que definem a crise hoje. E essa crise você vai perceber nos Estados Unidos, vocês têm visto lá, os dois candidatos que despontaram, um deles provavelmente não vai acabar sendo candidato mesmo, que é o Bernie Sanders, mas ele responde a um mal-estar de uma parcela da sociedade norte-americana. O outro provavelmente será candidato, que é o Donald Trump, certo? Que é um candidato de fora do sistema político. Por que está acontecendo esse fenômeno? Porque as pessoas não estão mais acreditando, provavelmente, nos políticos tradicionais, nos mecanismos tradicionais de representação dos nossos interesses enquanto sociedade, enquanto cidadãs, enquanto cidadãos, certo? No Brasil você vê isso. A Primavera Árabe que se passou no Egito, que se passou na Tunísia, que se passou em vários países do Oriente Médio, também é um exemplo desse mal-estar. E esse mal-estar vai aparecer na Europa, apareceu na Grécia, apareceu na Espanha, apareceu nos Estados Unidos com o movimento Occupy Wall Street, que foi agora 2 anos atrás. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise que tem esses dois pilares, e um é dependente do outro. O capitalismo está concentrando demais os recursos da humanidade, a riqueza da humanidade, e a democracia já não está conseguindo dar conta, não é, de um agente econômico, de um ator econômico, que são as grandes corporações capitalistas, tão poderoso como elas são, ou tão poderosas como elas são. Então, nós aqui, cidadãs e cidadãos, na nossa posição humilde, aqui olhamos de baixo para cima a estrutura da política, e o que a gente tem na mão? O nosso voto, certo? O que eles têm na mão? O dinheiro, os recursos, para conseguir fazer os seus próprios representantes, certo? No poder legislativo, no poder executivo, na imprensa, muitas vezes nos poderes judiciários, assim por diante. Bom, então eu acho que a crise é mundial, porque ela se expressa tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político, em várias regiões do mundo. Também a gente tem observado que o PIB, né, o Produto Interno Bruto, a geração de riquezas da maioria dos países está em declínio nos últimos anos. Até a China, que crescia taxas de 10%, 12%, 14% ao ano, hoje está crescendo metade disso. Os Estados Unidos passaram um bom tempo após a crise de 2008, com um crescimento muito baixo, agora estão recuperando um pouco. A América Latina tem também experimentado crescimento econômico baixo, à exceção de um ou outro país, mas, em geral, as médias de crescimento do PIB são baixas, certo? E o nosso país, então, nem se fale, né? Nós estamos numa das piores situações se a gente analisar o cenário internacional. Pensando nas implicações da crise na América Latina, quais seriam elas? Vocês têm acompanhado nos últimos anos o que se passou nesse continente, o que tem acontecido? Nós tivemos um fenômeno importante nesse continente nos últimos anos, né, nos últimos 15 anos, 16, 17 anos, que foi a emergência, né, de forças políticas de esquerda que, através do voto, né, através da democracia, chegaram ao poder. Nós tivemos o Hugo Chávez na Venezuela em 99, depois tivemos o Lula em 2002 no Brasil, o Néstor Kirchner na Argentina, Uruguai com a Frente Ampla, que tinha lá o Pepe Mujica e tinha o Tabaré Vázquez, o atual presidente uruguai, que voltou a ser presidente novamente. Tivemos o Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador e assim por diante. Esses países e esses governos buscaram criar um outro modelo de sociedade, um pouco mais distributivo, tentando aproveitar um pouco da renda da exportação de commodities, essa é uma palavra importante, né, de bens retirados diretamente da natureza, com pouco processamento industrial, ou seja, petróleo, minério de ferro, soja, laranja, e aí por aí vai, né, esse tipo de produto. Esses governos tentaram tributar os produtores e exportadores desses produtos e, em uma parte dessa tributação, transformar em políticas sociais para combater a pobreza nesses países, para diminuir a desigualdade entre ricos e pobres. Eu não sei se vocês sabem, o continente mais pobre do mundo é a África, ou com a maior quantidade de pobres. O continente mais desigual do mundo é a América Latina, certo? Onde a distância entre ricos e pobres é maior, é aqui, entre nós. Esses governos tentaram diminuir essa distância. Esse modelo entrou em declínio nos últimos tempos. Por que razão? Porque o nosso principal cliente
importador dessas commodities era a China. E a China, assim como a gente está falando agora há pouco, assim como o mundo todo, os diversos países do mundo, a China também desacelerou o seu crescimento, diminuiu as importações dessas commodities. Então, entrou menos dinheiro para os nossos estados, para os nossos países na América Latina com menos recursos. Não é? Você tem um crescimento econômico menor, com um crescimento econômico menor, você consegue fazer menos política pública para combater a pobreza e a desigualdade. E se acirra, se intensifica o conflito distributivo. O que é isso? Os países têm uma quantidade de recursos, a economia tem um determinado tamanho num país. Tanto os ricos, quanto os pobres, quanto a classe média, quanto os empresários, quanto os sindicatos de trabalho, todo mundo está tentando se apropriar de uma parcela cada vez maior desses recursos. É legítimo, é da política. O fato é que, quando você tem o encolhimento da economia, essa briga se torna mais acirrada. Não é? Casa que falta pão, todo mundo grita, não tem um ditado assim? E ninguém tem razão. Não é assim? Então, isso está se passando em todos esses países. O que nós temos visto agora na América Latina é a crise deste modelo, desses governos de esquerda, de centro-esquerda, esses governos progressistas que buscaram, nos últimos 15 anos, distribuir um pouco melhor a riqueza. Agora, o professor Wagner Iglesias responde a pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Olá, Wagner. Temos visto recentemente na América Latina, e principalmente na América do Sul, uma grande polarização política, o que ficou bastante claro com as eleições recentes do Brasil, da Argentina, da Venezuela, inclusive da Bolívia com referendo. É possível traçar algum paralelo entre a realidade desses países? E no caso especificamente do Brasil, a situação é semelhante ao que vem ocorrendo na Venezuela? No caso desses países especificamente que foram citados, a Bolívia, a Venezuela, a Argentina e o Brasil, que passaram por processos eleitorais recentes, né, a gente observa essa polarização. De fato, com o enfraquecimento da economia em todos esses países, a exceção é a Bolívia, porque continua crescendo relativamente bem, mas o enfraquecimento da economia, o conflito distributivo se acirra e os segmentos de direita de dentro desses países, os segmentos mais conservadores da sociedade, ganham força para emparedar esses governos. No caso da Argentina, a gente já nem pode mais falar, porque a direita já ganhou a eleição, o presidente Macri já substituiu a presidenta Cristina Kirchner, então já é um outro modelo que está governando a Argentina, mas até há pouco era a esquerda. O que a gente pode dizer é que a direita se fortaleceu muito, não é? Se fortaleceu e está pleiteando voltar ao poder. No caso do Brasil, está voltando ao poder pela via que não é nem eleitoral, né? Por uma outra via que a gente está acompanhando nos últimos dias. E vai chegar ao poder e vai implantar a sua agenda. E é uma agenda que vai, provavelmente, isso já está acontecendo na Argentina, deve vir a acontecer no Brasil, eventualmente, se a direita chegar ao governo na Venezuela, é uma agenda que busca implantar o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas e, sobretudo, com perdas aos trabalhadores, perdas aos mais fracos. Quando a gente pensa em política pública, assim, bem resumidamente, é o quê? Quem ganha quanto, de que forma, certo? Ou seja, se a gente se organiza, se a gente pleiteia, a gente consegue pressionar os governantes para a gente poder ter atendido as nossas demandas. Se a gente não se organiza, a gente perde, certo? Se a gente perde, alguém ganha. O recurso público é limitado, ele tem um teto. As demandas da sociedade, elas são infinitas, mas a capacidade que o Estado tem de atender essas demandas, ela é limitada, em geral é pequena. O cobertor, como a gente fala em gestão pública, ele é curto, é um cobertor curto, não cobre o corpo inteiro. Então, alguém vai perder, alguém vai passar frio. Alguém não vai ser atendido como gostaria de ser atendido. E, nesse momento, esses países estão vivendo essa polarização e, com a chegada ao poder de governos de direita, essas prioridades em relação aos mais pobres, aos trabalhadores, vão mudar em relação a outros segmentos da sociedade. Quando a gente pensa, conforme ela falou, em Brasil e Venezuela, eles têm essa similaridade, mas eles têm muitas diferenças. A Venezuela é um país que, há mais de 100 anos atrás, se descobriu como uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Certo? A Venezuela é um país que, inclusive, abriu mão não só de ser industrial, ela abriu mão de ser um país agropecuário. A Venezuela é um país extrativista, é um país assentado em cima de uma grande reserva de petróleo. A maior reserva de petróleo em terra firme conhecida está situada na Venezuela, certo? Então, isso, digamos assim, desorganiza um pouco a economia daquele país. É um país que depende o tempo todo das oscilações do preço do barril do petróleo no mercado internacional. A economia brasileira é muito mais diversificada. Nós somos um país que tem pecuária, que tem agricultura, que tem o extrativismo mineral, que tem a indústria, que tem os serviços, que tem o comércio. A nossa estrutura econômica e, inclusive, a nossa estrutura social é muito mais diversificada. Por isso, as diferenças entre os dois países, né, são diferenças importantes do ponto de vista social, político, econômico, etc.
O Brasil é um país que exporta para o mundo inteiro uma série de produtos. A Venezuela exporta para muitos países um único produto, que é o petróleo. E se a gente pensar num outro país latino-americano, o México exporta muitos produtos para um único cliente, que são os Estados Unidos, porque o México tem um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. É um tratado que a direita na América Latina quer estabelecer, a direita uruguaia, a direita argentina, a direita brasileira quer estabelecer um tratado de livre comércio com os Estados Unidos e com a União Europeia também. Mas em política internacional e em comércio exterior, eu não sei se é uma boa estratégia. O bom é você ter muitos produtos para oferecer para muitos parceiros comerciais, e não um único produto para oferecer ou muitos produtos para um único parceiro. Quando os Estados Unidos entram em crise, o México vai para a depressão econômica, certo? Quando o preço do barril do petróleo cai, a Venezuela vai para a depressão econômica, como está vivendo agora. O governo Chávez conseguiu fazer muita política social durante os anos 2000, porque o preço do petróleo estava lá em cima. Então, com muita receita de petróleo entrando, o governo conseguiu transferir isso para a população mais pobre na forma de políticas sociais.